Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, sendo realizado diretamente aqui da FutureCon 2025, mais especificamente do stand da Associação NEL, que gentilmente cedeu esse estúdio para a gente fazer essas gravações com pessoas importantes e relevantes do mercado de telecomunicações, e hoje a gente está conversando com Gustavo Stock, CEO da Brasil Tecpar, uma das operadoras de banda larga regionais que tem crescido de maneira mais substancial no mercado brasileiro, com fusões e aquisições. Eu já perdi a conta, tá, Gustavo? Desisto de fazer essa conta, mas hoje, chegando em 1.300.000 assinantes, só esse ano vocês já cresceram 500 mil em aquisições e em fusões com operadores regionais. Sem dúvida, vocês estão aí liderando o ranking desse tipo de movimento. Eu te pergunto, por que essa estratégia e qual tem sido o resultado prático dessa estratégia nesse momento? Beleza, pode ser bom. Primeiro, obrigado pelo convite aí, mais uma vez, trabalho relevante que você presta para o setor como um todo, tá? Obrigado. A gente acompanha todas as suas publicações, enfim, é super relevante, mantém a turma atualizada aí. Quem faz as notícias são vocês, a gente só conta a história. Tá certo, não, então, o mercado, por que, né, do crescimento inorgânico, né, que você comentou? A gente percebe claramente aí, né, e não é novidade para ninguém, o mercado com alguns dizem 15 mil, outros já se arriscam a falar com 20 mil operadores de todos os portes, né, todos os tamanhos, em toda a geografia desse país continental que é o Brasil, que já cobre a grande maioria da demanda no país. Falávamos há pouco aí sobre o crescimento orgânico, né, cada vez mais desafiador, independente do tamanho da operação. Alguma que outra geografia ainda consegue, a depender do operador, um número mais satisfatório, mas nem perto, né, daquele crescimento que já houve em tempos atrás. Então, o mercado, ele realmente ele está bem pulverizado, não tem dúvida disso. Em lugar nenhum do mundo Extremamente competitivo. tem tanto operador de internet. E aqui no Brasil, então, o mercado tão pulverizado, o que ocorre? O crescimento orgânico ele acaba sendo um ofensor para qualquer plano de médio e longo prazo, né? Então, nesse sentido, é que a gente, desde 2013, para dizer, ou seja, mais de 10 anos aí, desenhou um projeto, um plano para manter o crescimento orgânico, né? E a gente tem isso bem definido dentro da companhia, com metas claras, específicas, um time, a maioria do time, da equipe da companhia dedicada exclusivamente ao crescimento orgânico, ou seja, a pesquisa do mercado, uma análise de mercado, de produtos, de serviços, tornar essas ofertas cada vez mais competitivas para se manter ativo, né? Nessa evolução tecnológica, inclusive, né? Para manter um portfólio competitivo. Mas a gente já via, naquela época, que o mercado iria consolidar e o crescimento orgânico iria diminuir e a gente precisava, então, desenvolver outros caminhos para seguir crescendo. E crescer em outras geografias também, né? Porque também em outras geografias. Porque crescer orgânico onde você conhece também é mais fácil. Onde você não conhece, aí realmente é um desafio maior ainda. Então, a estratégia de crescimento inorgânico da Brasil Tecpar, ela começou já há mais de 10 anos. Nós desenvolvemos uma vertical na companhia chamada Prepar, que é antes da Brasil Tecpar, onde a gente tem relações, né? Relação com centenas de provedores de internet, Brasil afora, e a gente acompanha essas operações já de longa data. Essas operações monitorando quem está crescendo, quem não está, como é que está o mercado. com acordos, né, formais com essas empresas, inclusive. E aí, a exemplo dessas empresas que a gente realizou agora nesse ano, você tem uma ideia, 2025, né, a gente cresceu próximo aqui, acrescentou quase 500 mil acessos em 6 meses aqui. Realizamos a operação em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Só esse ano. Esse ano só. Mas é oriundo de relações que a gente mantinha com essas empresas já de longa data. Ah, tá, já tinha. Sempre, por exemplo, uma empresa que a gente trouxe agora, realizou agora em abril desse ano, março, abril, a gente já tinha relação com eles desde 2019, para você ter uma ideia. A gente unificou lá, participou da unificação de 6 provedores que formaram a Sempre Internet e acompanhou toda a evolução daquele grupo lá de provedores que consolidaram na marca Sempre, com a Alrede também. E aí eles consolidaram 170 mil clientes. Eram várias operações menores
e consolidados, na época, lá em 19, era cerca de 100 mil, 120 mil, quando a gente realiza agora, em 2025, uns 170 mil clientes. A Alrede, maior movimento, maior volume de clientes que a gente traz para dentro da Brasil Tecpar, também fruto da relação estabelecida de longa data com 4 provedores de internet que formaram a Alrede lá em 2021. E além dessa proximidade que vocês já tinham, qual foi o critério? O critério foi operadoras que estavam já redondas do ponto de vista tecnológico, estavam preparadas do ponto de vista contábil, que já tivessem serviços de valor adicionado relevantes para a receita. O que definiu o que comprar e o que não comprar? O quão aderentes foram aquelas empresas que participam na Prepara desde o início e quanto tempo que elas estão lá conosco. Ou seja, a gente acompanha essas operações não somente olhando os números e os resultados que elas geram, mas colaborando com a própria gestão deles. Ou seja, a formalidade, a escalabilidade, a eficiência operacional e muito parecida com aquilo que a gente pratica também. Então, no momento em que a gente realiza uma operação dessas, ou seja, que vai para o mercado, já são operações que maduras, no nosso ponto de vista aqui, de unificação. São operações já que, por mais que tenham uma super reputação lá, e tem nessas operações grandes, nas geografias onde operam, a parte operacional, ou seja, aquilo que não afeta o cliente final, a gente já tem muito bem definido o que são as melhores práticas, e praticado também por esse provedor. Então, isso vem facilitando muito aqui o nosso crescimento inorgânico, dando muito mais do que o suporte, né? Porque, na verdade, quem dá o suporte para o inorgânico é o orgânico agora, inverteu aqui a companhia. E a gente consegue contabilizar esse ano novamente, né? Vai ser o 4º ano consecutivo que a Brasil Tecpar é a companhia que mais cresce no setor percentualmente. Então, com a chegada da Alrede, em função dessa estratégia aí, né? Ou seja, não é algo que começou agora, não é uma oportunidade que a Brasil Tecpar tá executando, e sim, é o resultado de um plano estratégico que envolve, como te falei, hoje mais de 100 provedores e nas geografias que a gente opera. Agora, comprar é uma coisa, trazer para dentro é uma coisa, fazer com que aquilo se integre na operação e fazer com que aquilo gere resultado para pagar o investimento que não é barato, né? É um esforço grande de caixa que vocês fazem, de endividamento, enfim, de alavancagem para isso, é uma outra história. Como é que é agora esse passo seguinte? Vocês dão um tempo nesse crescimento inorgânico para poder fazer essa absorção? Continua com as duas coisas em paralelo? Como é que é o processo de integração? E qual é o momento que vocês vão entrar agora? Em paralelo à Prepara, quando a gente montou lá o conceito de Prepara, e ela vem evoluindo, né? Cada tempo vem evoluindo. Quanto mais provedores chegam na Prepara, mais nos ensinam também, mais a gente aprende. A gente desenvolveu também uma esteira de unificação de operações, que também trabalha com os inputs que a Prepara fornece para ela. Ou seja, essa integração, ela já, antes ainda do negócio em si, o provedor, muitos deles já são clientes, já estão conectados na nossa rede, já usam serviços similares. Então, a unificação dessas operações fica mais fácil, não tem dúvida nenhuma. As etapas já foram vencidas. E aí, todas elas, sem exceção, tem uma parte que é paga com emissão de dívida da companhia, sempre foi assim. Outra parte que é um financiamento do próprio vendedor, seller finance, e outra parte é uma troca de ações na companhia, ou seja, é um movimento colaborativo mesmo. Aquele que vende não deixa de ser dono. Não sei se me entende. Ele vendeu a operação que ele construiu, que recebeu o suporte da Prepara durante um bom tempo, mas vai ser só ele participou da saída, realizou a operação que ele fez, ainda permanece sendo um acionista da holding, que é a controladora da Brasil Tecpar. Agora, a gente conversou algum tempo atrás sobre o que você estava vendo para o futuro, né, da holding, quais eram as perspectivas para a Tecpar. Abrir capital, que a gente sabe que é um mercado que está um pouco complicado hoje, está um pouco fechado em bolsa, trazer investidores, sócios estrangeiros, fazer um processo de fusão maior que envolva empresas de maior porte. Para onde que você está olhando? 2021, o mercado estava aberto ainda, né? E aí alguns nos provocaram para a gente ir a mercado, a gente não foi porque entendeu que era uma companhia muito pequena na época.
mais que tinha oportunidade, a gente olha para, tem que se conhecer, né? Saber o que. A gente deu sorte em não ir ao mercado, e o mercado fechou de lá para cá. 2023 agora, a gente apertou o botão lá de buscar um parceiro estratégico financeiro. Encontramos um dos maiores fundos de investimentos do planeta, de infraestrutura, já opera telecomunicação e TI em outros 9 países, e conseguimos trazer o Macquarie Capital como um acionista minoritário. Sempre foi o nosso desejo trazer um suporte de um grande investidor, uma visão global, e ainda que que a gente não perdesse o estilo de operar, o estilo de operador mesmo, né? Eu estou na companhia aqui desde sempre, seja uma visão de vários sócios, né? Como te falei, a gente é resultado de emissão de dívida, uma parte, financiamento dos próprios vendedores e sócios. Então tem muito input, muita colaboração de ex-donos de provedores. Então a gente aprende muito com isso. Então o equilíbrio financeiro da companhia aqui, e hoje se olhar as informações públicas, é uma das menos alavancadas do setor. Com essa participação de ex-donos de provedores e com a chegada também, né, desse suporte que a gente recebe do Macquarie. Então, a partir do ano passado, ano retrasado, a gente começou a emitir dívidas a mercado também. Então, tivemos a nossa terceira emissão de debêntures a mercado. Hoje nós temos mais de 5 mil debenturistas. E no modelo de debênture incentivada, né? Debêntures incentivadas e uma reputação, né, com um rating corporativo, que a única do setor telecom que recebeu um upgrade, né? Partimos de um A flat para um A+. Então, também isso reflete aqui a robustez financeira da companhia, né, somada a essa estratégia de trazer novos operadores, né, e o desafio, sim, ainda, né, de integrar isso tudo. Mas a gente se preparou para esse momento, então a gente vê com bastante clareza aqui que a companhia está indo e atendendo aquilo que a gente planejou. Tem mais aquisições aí no horizonte? Tem a possibilidade de ainda continuar esse movimento de crescimento inorgânico? Tem mais. Verão, a Prepara, ela segue ativa, a BGO segue ativa, o mercado segue apostando aqui na companhia, e a gente vem renovando o time aqui, trazendo mais pessoas, cada vez com mais capacidade aí para poder gerir. Temos um plano aqui de transformar a companhia na quinta maior, estar entre as 5 maiores e melhores companhias de conectividade e tecnologia do país. Esse volume de receita líquida, com a chegada da Allrede, a gente já atinge esse patamar. Então, na frente aqui, em receita líquida da Brasil Tecpar, nós temos as operadoras, todas elas, né, com informações públicas. A Claro, de banda larga fixa, né? A Claro, a Vivo, a Oi, a Nil agora, né? A Algar e a Brasil Tecpar. Então, quando a gente... Isso do ponto de vista de receita. Receita. Né? E em ponto de vista de acesso, aí realmente a gente fica um pouco na 7ª posição. E por quê? Porque a gente tem uma estratégia do B2B. Então, a quantidade de clientes da companhia, ela é desproporcional à receita se comparado a empresas que têm o foco no B2C. Então, 30% da receita da Brasil Tecpar hoje é B2B. Então, com tickets, né, bem mais elevados. Isso, né? já desde quando que vocês estão com essa estratégia? Desde sempre. É uma fórmula que a gente entende que dá certo. Desde sempre nesse plano da Brasil Tecpar. Mas nós nascemos como B2B. A companhia é 100% B2B. E em função da grande oferta no B2C que a gente foi migrando aqui, diversificando. Então, o DNA da companhia o portfólio de serviços é focada na entrega de alta capacidade, na criticidade, no SLA crítico, enfim. Agora, você mencionou que, além da estratégia de crescimento inorgânico, você tem a empresa toda dedicada ao crescimento de receitas, crescimento de negócios, crescimento de desenvolvimento de produtos. Onde que vocês estão focando hoje? De onde vem essa receita? B2B, 30% já, imagino que seja uma parte importante. Onde mais que vocês veem oportunidades para crescimento de receita, considerando o cenário do mercado ultra competitivo, uma briga de preço feroz, um churn elevado no mercado inteiro? Eu não sei como é que está a situação especificamente para vocês, mas como crescer
dentro da base que você já tem, para crescer a receita desses 1,3 milhão de clientes que vocês têm? Beleza, vamos começar pelo B2C, que é o seguinte, o mercado, então, como comentei no início aqui, já contabiliza certamente mais de 15 mil operadores, alguns dizem 20. Então, num mercado tão fragmentado, competitivo, o que acontece primeiro? Quando as áreas são cobertas, o preço começa a cair. Esse ticket médio do mercado, o nosso aqui ainda a gente consegue manter ele em função das ofertas de serviço que tem. É um dos maiores tickets do B2C, hoje em torno de 110, 112 reais. Não é fácil manter, porém é um ticket que já vem há 10, 15 anos. Sem reajuste. Sem reajuste, entregando mais serviços. E com todas as obrigações aí, né, regulatórias, enfim, que atinge a todo mundo. Então, por isso que a gente até não gosta muito de falar de regulatório, porque o regulatório é para todo mundo, enfim. Aí, pelo menos é um problema isonômico. Então, aonde que você vai quando você entra no mercado tão competitivo? Para a gestão, obviamente, para foco na gestão e na densidade, na escalabilidade, na quantidade, no volume de negócio. Então, esse aí também é um dos motivos que crescer orgânico e se manter competitivo, a gente entendeu há bastante tempo que isso não parava em pé essa conta. Então, para se manter competitivo, precisa a escala. E a escala a gente está correndo atrás e não deve parar no B2C. O B2B, em função dessa pressão que o B2C sofre, no nosso entendimento, pode ser que tenha entendimentos distintos, sofre uma pressão no B2C. As empresas que não crescem inorgânico têm que buscar refúgio achar uma maneira de crescer em outros mercados. Vão para o B2B. O B2B começa a sofrer também essa pressão, muitas empresas oferecendo e querendo entrar no mercado B2B. Num primeiro momento, aonde que vai mexer? Preço. Então, o mercado B2B começa a sofrer também o que o B2C sofreu há um tempo atrás. Demanda, exatamente. Não tem como fugir dessa regra. Para onde que a gente vai? Vai para a infraestrutura e para a qualidade de serviço. Gestão, infraestrutura, qualidade de serviço e resiliência. Porque logo vem a escalabilidade. Ou seja, o B2B, diferente do B2C, e aí o B2B ainda pode ter vários mercados dentro dele, né? Tem o atacado, tem o corporate, tem empresas, né, privadas, tem o governo, enfim, tem a tecnologia, a TI, serviços hospedados, cibersegurança. Então, você vê a oportunidade para vocês irem também para esse mercado de infraestrutura de dados, com data center, com serviços de segurança, com inteligência artificial, né, batendo aí a porta dos clientes? Nós operamos esse mercado desde sempre. Nós temos no B2B, já tínhamos isso verticalizado dentro da companhia. Ainda não tem a escala que a gente conseguiu dar no B2C, em função da grande oferta do B2C, e porque a gente tinha foco de crescimento orgânico no B2B. Nesse momento, enquanto a gente já vê o mercado extremamente competitivo, baixando ticket no B2B para poder operar, na nossa visão, esse mercado ele vai entrar em consolidação, inclusive as empresas de B2B. A gente também vai precisar consolidar para poder ter escala, senão não tem margem. Então, é a nossa visão de mercado de produto ou de serviço. Novos produtos e novos serviços, no B2C a gente busca desenvolver? Praticamente não, né? Porque hoje o que a gente é um grande gerador de demanda de mercado. Com a densidade, com 1.300.000 telhados abordados, percebam que todos os desenvolvedores de serviços para o B2C, né, eles batem na porta da companhia para a gente distribuir o serviço. De casa conectada, streaming, seguro, sim, tudo isso. Então, o nosso foco foi focar na densidade, nas geografias que a gente planejou estar, e agora a gente recebe, obviamente, né, de braços abertos aqui, os grandes desenvolvedores de produtos e serviços para a gente conseguir escolher e oferecer para os nossos clientes B2C. E o B2B, a gente tem essa máquina de desenvolvimento interno, tem uma inteligência interna para desenvolver produtos e serviços do B2B, de escolher parceiros desenvolvedores, porque o nosso DNA, a gente começou e sempre teve um percentual relevante no B2B. Então, para a gente fechar, onde é que você vê hoje o principal desafio do mercado brasileiro? É um desafio de renda, é um desafio de excesso de competição, é regulatório, coste? Onde que você enxerga que o Brasil poderia melhorar para fazer com que os negócios na área de telecom para provedores regionais pudessem estar numa situação melhor ou facilitar um pouco a vida de vocês? Beleza, eu vou olhar sobre a nossa ótica, né?
que não, nem sempre foi essa, né? A gente está numa outra camada agora olhando o peso que é uma companhia aberta, o peso que é uma companhia 100% regular, com as suas obrigações financeiras, regulatórias, de compliance, de governança. E aí a gente faz comparáveis, né? Então, o Brasil tem várias camadas aqui de operadores. Então, olhando para a maioria dos operadores, ainda não tem essas obrigações, não carregam esse peso. Então, o mercado ele vem amadurecendo como um todo, não só essas empresas que vêm mudando de patamar, né, de outras camadas, mas também os pequenos provedores se transformarem em médios, os médios em grandes provedores, e eles vêm amadurecendo também. E as grandes dando mais atenção para os mercados regionais também. Porque elas também sofrem com isso, ou seja, essa turma também mexe no queijo de todo mundo. E aí essa diferença de obrigações, vamos chamar assim, ou de responsabilidade, gera uma competição desigual. O provedor ainda é o grande operador do bairro. As operações maiores têm dificuldade de enxergar o bairro. Principalmente aquelas formadas por grandes grupos econômicos. A gente consegue ainda brigar para poder enxergar o bairro, porque a nossa formação é de operador. A maioria dos acionistas da companhia vieram de operações, então eles enxergam e valorizam o bairro, enxergam e valorizam a cidade que está o bairro, enxergam e valorizam a micro-região dentro da região, enxergam e valorizam aquele estado que a gente está lá. Então a gente cresce, sim, há 4 anos, a companhia que mais cresce, e sempre focado em prestar o melhor serviço, não perder, e não é fácil, esse é o grande desafio, é não perder essa visão local. Então, esse eu acho que é o grande desafio do crescimento. Portanto, é aquilo, manter o DNA do operador local, regional, mas ao mesmo tempo, né, tendo que jogar com as regras de um operador nacional. Então, vários pratinhos que tem que equilibrar ao mesmo tempo, enfim. Mas é legal porque a gente vem aprendendo, né, e consegue enxergar tanto o que acontece lá no bairro, na casa do cliente, quanto na B3 aqui, as obrigações que a gente tem que ter, né? Todo esse peso regulatório aí no mercado sofisticado. E não só o Brasil, né? Com a chegada do Macquarie também, a gente também carrega algumas obrigações aqui sobre uma visão global. Compliance global. Maravilha, Gustavo, te agradeço mais uma vez por esse papo, boa sorte, bom trabalho para vocês, e vamos seguir acompanhando, espero que vocês continuem gerando muita notícia pra gente, por enquanto tem sido bastante profícuo. Final do dia de hoje vai ter uma aí, presta atenção, vai ter um fato relevante que a gente vai lançar aí. Então tá bom, maravilha, vamos ficar de olho. Spoiler aí, viu? Um abraço, obrigado a você, abração. Tchau.